Oi, meu nome é Joyce Gonçalves, sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu te ajudo a fazer com que tua cliente ame a tua maquiagem. E eu estou assim hoje no vídeo de hoje, né, sem nenhuma maquiagem. Por quê? Porque eu vou fazer minha maquiagem com vocês. Então, hoje o conteúdo não vai ser só teórico, vai ser sim prático, porque eu vou fazer minha maquiagem aqui com vocês. Então, eu estou justificada pelo motivo de não estar devidamente apresentável aqui, né? E hoje eu vou falar de um assunto muito legal que eu vejo acontecer demais com as minhas alunas, que elas se perdem muito nesse processo que é de compra de produtos. E hoje a gente vai falar especificamente de pincéis. E aqui nessa minha mão, em uma única mão, cabe todos os pincéis que tu precisa para poder começar a maquiar e para ganhar aí o teu dinheiro com a maquiagem. Eu sei, né, porque isso já aconteceu comigo, que a gente pensa que tem que ter aquelas bancadas cheias de maquiagem, assim, a gente precisa ter pelo menos uns 10 desse aqui cheio de pincel para poder fazer um atendimento, para que a nossa maquiagem fique boa, para que a cliente ame a nossa maquiagem sempre, mas não é assim. E está aqui em uma mão a prova disso. Eu vou mostrar detalhes de cada um desses pincéis nesse vídeo, além de, porque aqui a gente não mostra só, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, então eu vou mostrar eu fazendo uma maquiagem profissional com apenas esses pincéis. Primeiro, eu vou mostrar algumas opções de pincéis de base, tá? Vou mostrar 3, 4 pincéis aqui de base. Não precisa vocês terem os 4 pincéis. Eu vou indicar um deles, tá? Se eu estivesse começando hoje e eu pudesse investir apenas um, eu vou mostrar qual deles seria, vou mostrar qual a diferença entre eles, tá? Então, primeiro eu vou falar de pincel de base. A gente tem que entender que para a aplicação da base, uma base de média cobertura, de alta, de baixa cobertura, não vai influenciar somente o fator da escolha da base, e sim do pincel e da forma de aplicação. Por exemplo, se eu tenho uma cliente, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Futuramente, acho que essa semana ainda eu posto pra vocês, de como transformar uma base de média cobertura em baixa cobertura, tá? Então, dá pra gente fazer isso, não precisa vocês comprar horrores de base, então aguardem que o vídeo vai sair daqui a pouco. Mas quando uma cliente quer uma base mais leve, eu vou usar apenas a esponjinha. Tipo, quando a cliente quer uma base quase transparente, uma pele quase transparente, eu uso somente a esponjinha, que é um acessório indispensável na maquiagem. Eu não consigo imaginar um mundo de maquiadores antes da existência da esponjinha. E a esponjinha não é algo tão novo não, tá? As maquiadoras que têm mais de 15 anos de experiência, eu tenho certeza que não conheceu esse produto aqui, que pra mim, gente, eu amo esponjinha, tá? Aqui já tem duas, fora as que estão lá no salão, mas pra mim é um acessório indispensável. E aí, voltando ao assunto, né, de aplicação de base, quando a cliente quer uma pele super transparente, é a esponjinha que eu uso. Mas quando a cliente quer uma pele bem pesada, por exemplo, bem rebocão, eu vou usar pincel língua de gato. E eu trouxe 2 para vocês. O pincel língua de gato, que inclusive ele tá sujinho, falta lavar. Vou lavar meus pincéis hoje. Inclusive, gente, se vocês querem um vídeo de como eu lavo meus pincéis, deixa no comentário aqui embaixo, tá? Aproveita e curta esse vídeo, porque esse vídeo vai estar incrível. Vou fazer uma maquiagem super profissional aqui com pincéis que cabem em uma mão, tá? E quando a pessoa quer uma pele super pesada, eu procuro usar pincéis língua de gato. E a gente tem esse aqui, que ele é o da Esfumato S109. Tem pincéis, gente, que nem vai ter nome, porque pra mim pincel dura muito tempo. Tem pincéis aqui desde quando eu iniciei na maquiagem. Esses aqui, gente, são muito velhos esses pincéis. Eu devo ter eles há uns 7, 8 anos. Então dura muito, então vai ter uns que de tanto eu usar, né, manusear eles acabaram saindo a nomenclatura. Então, paciência comigo, tá? Se vocês quiserem, tirem print de todos os pincéis aqui, que eu acredito que vai ser mais fácil. E aí, tem esse que é o língua de gato, que vai fazer o mesmo efeito desse. Ele vai deixar a pele bem pesada, porque a gente consegue uma maior concentração de produto em um único local. Por isso que a cobertura da base vai ficar maior, vai ficar mais pesada. A diferença dos dois esse aqui, o língua de gato de cerdas naturais, que é de pelo mesmo, né? Ele absorve muito produto. Quando vocês forem lavar um pincel língua de gato, vocês vão ver quanta base vai sair dele, porque fica todo grudadinho nessas cerdas, tanto que ele tá sujinho e ele tá duro, ó, ele não é durinho assim, ele é bem maleável.
porque ele guarda muito produto, ele absorve. Esse aqui é um pincel com o mesmo formato, porém ele é silicone, ó. Essa parte aqui é toda silicone. E aí, como é silicone, não absorve nada de produto. Então, eu vou conseguir ter um maior rendimento na minha base com esse pincel. Então, quando a cliente ela quer uma pele super alta cobertura, eu uso ou um ou outro, tá? E aí, vai do dia, né? Vai da minha vontade. Se eu tivesse só um, eu usaria só um. Mas eu ainda indico vocês a usarem, né, esse aqui de silicone, porque ele economiza muito o produto. E aí, eu vou mostrar mais 2 pincéis que eu uso bastante também em atendimento, que é o Kabuki, que é bem famoso. Eu lembro que quando eu comecei a maquiagem, a gente usava muito pincel Kabuki. Tem Kabuki menor, tem Kabuki maior. Tem ele retinho assim, tem ele na diagonal, tem vários tipos de Kabuki. Esse aqui, inclusive, é um que não tem mais nome, já era, mas é um pincel Kabuki. Esse aqui, ele te dá uma média cobertura, então ele não é uma cobertura tão leve quanto a esponja, porém não é tão pesada quanto, não permite, né, uma aplicação muito pesada quanto o pincel Língua de Gato. Então, quando a cliente quer uma cobertura média, que geralmente eu uso esse pincel, eu uso muito esse e o outro que eu vou mostrar pra vocês, são os 2 que eu mais uso. Eu uso esse aqui quando a cliente quer uma cobertura média. E aí, deixa eu mostrar um truquezinho que dá pra fazer com o pincel Kabuki. Quando, tipo, eu tenho bastante poros dilatados, né? Não sei se dá pra ver na câmera, mas eu tenho muito poros dilatados. Quando a cliente tem isso, por mais que em outras regiões, vamos supor que eu esteja usando o pincel Língua de Gato, porque ela quer uma alta cobertura. Depois eu volto com o pincel Kabuki e aqui na região onde ela tem poros, eu começo a fazer movimento circular que dá uma amenizada ótica nos poros, tá? Então, por isso que eu gosto também dele e porque ele dá uma cobertura média, que é a que eu mais gosto, tanto em mim quanto nas minhas clientes. E aí, a gente tem esse pincel aqui, que ele é muito fofinho, também está sem marca, sem nome, sem endereço, sem telefone. E ele é um pincel de cerdas, ele é o Dual Fiber. Esses aqui que eu mostrei pra vocês, eles são de cerdas sintéticas, eles não são de pelo, são cerdas sintéticas. E esse aqui, que aí são usados para aplicar produto cremoso, tá? Pincel de cerda sintética para produto cremoso, pincel de cerdas naturais, produto em pó. Esse aqui exclusivamente, que é o que dá pra ver bem certinho, ele é o pincel Dual Fiber, porque ele tem tanto as cerdas sintéticas quanto cerdas naturais, ou seja, dá pra usar pó e dá pra usar creme, produto em pó ou produto cremoso com esse pincel. Eu uso bastante ele pra aplicar, esqueci o nome, hidratante. Pra aplicar hidratante, tá? Mas dá pra usar na aplicação de base. Quando a cliente quer uma pele leve, porém não transparente, né? Porque quando ela quer pele transparente eu uso a esponjinha. Quando ela quer uma pele bem leve, eu gosto de usar o pincel Dual Fiber. Dá pra usar, tem pincéis maiores também, que eu acredito que pra base ficaria até melhor, só que eu não tenho ele. Até vou comprar, mas não tenho ainda. E aí quando a pessoa quer uma pele leve, eu gosto muito de usar ele, que ele deixa a pele bem levinha, tá? O pincel Dual Fiber. Então, igual eu falei no início do vídeo, não é necessário vocês terem todos esses 4 pincéis aqui. Existem outros também, tá? Se a gente for hoje comprar todos os pincéis que tem no mercado, desculpa, mas vai acabar quebrando a tua empresa e quebrando a tua carreira de maquiadora só comprando pincel. Então, por isso que eu já faço esses vídeos aqui alertando vocês que não precisa comprar tudo que tem pra vender hoje no mercado em questão de maquiagem, tá? E se eu fosse hoje comprar um pincel, eu compraria esse aqui, né? E a esponjinha, gente, por favor, esponjinha é indispensável, porque eu consigo fazer uma pele de cobertura média e se eu dosar a minha mão, eu ainda consigo fazer uma pele bem leve com esse pincel Kabuki, tá? Então eu trouxe esses outros só a título de conhecimento de vocês, mas eu indicaria comprar um pincel de base, né, que é esse aqui. Claro, se tu tiver condições de investir mais, pode investir em pelo menos 2, 3 pincéis, tá? Indico também um pincel de pó, porque a gente precisa fazer a limpeza quando a gente deposita o pó na pele. Então, um pincel de pó, um pincel fofão assim, ó. Esse aqui é da Sfumato S111. Amo esse pincel, porque ele é super, hiper, mega macio, muito gostoso. E ele é de cerdas naturais, tá? Porque ele é usado para aplicar pó. Então, um pincel de base, um pincel de pó e um pincel de iluminador. Também trouxe 2 a título de conhecimento. Esse sem nome, né, claro, que ele é o vassourinha, que a gente chama. Eu gosto muito. É muito legal vocês terem esse pincel aqui, porque ele serve tanto para aplicar o iluminador aqui, ou quanto para tirar qualquer sujeirinha que tenha caído aqui embaixo dos olhos, tá? Muito legal ter ele. E aí, esse aqui, que é da Macrylan A28, que também é bom para aplicar o iluminador aqui. Mas qual a diferença desses dois?
como vai ficar o iluminador na pele. Quando a gente usa um pincel menorzinho, que ele é bem no formato de pincel de esfumar, vocês conseguem ver, né? Quando eu uso ele, eu tenho uma maior concentração de iluminador nessa região. Então o iluminador vai ficar mais potente. E esse aqui, como ele é um lequezinho, eu vou pegar nessa região aqui. Eu vou pegar o iluminador e vou aplicar. E aí a aplicação fica muito mais suave, tá? Só isso. Essa é a diferença, não precisa ter esses dois. Se eu fosse indicar ter um, eu indicaria esse mais leve, porque as minhas clientes, né, elas não gostam de iluminador estourando, gostam de iluminador, mas não estourando. E também se a gente molhar esse pincel e aplicar com o iluminador com ele molhado ou com a pele molhada, já vai ter uma potência maior, tá? Então esse eu vou deixar de ladinho, depois eu vou voltar recapitulando todos eles e são eles que eu vou usar hoje pra fazer minha maquiagem, tá? Eu aconselho vocês a terem um pincel de blush e um pincel de contorno. Eu gosto muito desse de contorno, que ele é todo na diagonal, assim, ó, porque ele encaixa bem certinho aqui aonde eu vou aplicar o contorno. Então eu gosto muito dele. Cuidado quando for... Não tem nome também, tá? Então já vou deixar assim, vocês tirem print. Ele não pode ser muito grande, quer ver? Compara ele com um pincel de pó, olha como ele é menorzinho. Porque se ele for muito grande, a gente vai acabar perdendo a mão aqui quando for fazer o contorno. Vai ficar muito grande essa região, não vai ficar legal não, tá? Um pincel de blush, assim, ele é parecido com um pincel de pó, só que um tamanho bem menor. E ele não é tão... Como é que eu vou falar pra vocês? Ele não abre tanto, ó. Pode ver que eu aperto na pele, ele se abre. Esse já não, ele concentra mais produto, tá? Então eu gosto muito desse aqui, também sem nome. Gente, se eu não me engano, eu comprei na China esses pincéis, assim, há muito tempo atrás. Então o pincel pra mim dura muito, eu cuido bastante deles. Tem uma forma correta de lavar, com que lavar, de como secar. Então isso aumenta muito a durabilidade dos meus pincéis, tá? E se tu quer esse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. Eu quero vídeo de como lavar pincéis. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês pincéis de esfumar. Eu indico vocês terem pra esfumar aqui acima do côncavo pelo menos 4 pincéis. Se fosse pra automaquiagem, eu indicaria 3, mas como a gente trabalha com maquiagem profissional, eu indico pelo menos 4. E eles são praticamente o mesmo formato. Aqui eu tenho marcas diferentes, porém, e tamanhos diferentes, né? Porém, todos eles são no mesmo formato, tamanhos diferentes. E por que eu preciso de 4 tipos, né? 4 tamanhos de pincéis de esfumar? Primeiro, porque tu vai pegar várias pessoas, algumas com espaço de pálpebra fixa gigante, tipo o meu, algumas pessoas que têm o espaço de pálpebra fixa bem reduzido, e isso já vai fazer diferença. Por exemplo, em mim, eu uso os 4 pincéis, e esse bem grandão aqui eu uso sempre. E agora tem clientes que eu não consigo usar, que eu tenho que usar esse outro pincel aqui como se fosse o meu pincel maior, tá? Então 4 pincéis. E aí, no meu caso, vocês vão ver que eu vou usar um pincel grandão aqui pra esfumar, depois eu vou usar um menorzinho, um menor ainda e talvez um bem pequenininho, porque quanto menor for o pincel, menor é a concentração de sombra. Então se eu pegar esse pincelzinho pequenininho e eu for esfumar aqui em cima, eu vou deixar uma concentração de sombra muito grande, a sombra vai ficar marcada. Então pelo menos 4 pincéis. Deixa eu ver se algum tem nome. Esse aqui é da Levangie Gama 04, o pequenininho. Esse aqui é o da Macrylan A35. Esse é da Esfumato S10. E é claro que tinha que cair um pincel, né? Senão não era eu. E aí, esse também é da Esfumato S14. Então, não necessariamente esses nomes, mas eu indico pelo menos 4 pincéis com tamanhos consideravelmente diferentes. Eu vou mostrar um pincel de precisão que eu acho... Eu vou mostrar 2, mas se eu fosse comprar, eu compraria só um, que é o que eu mais uso. Porque a gente precisa de pincel pra esfumar às vezes. Quando a gente vai fazer o delineado infinito, que a gente faz o delineado e esfuma o cantinho externo, eu preciso de um pincel super pequenininho. Esse é da Levangie, Delta 18, o número dele. Eu não lembro onde comprei, gente, porque senão eu compraria outro. Daqui a pouco ele vai estragar de tanto que eu uso. Eu uso muito ele pra fazer esse acabamento aqui do esfumado, vocês vão precisar. E uso demais também pra aplicar sombra aqui no canto, na parte externa, né, dos cílios aqui por fora. Uso demais. Dá pra usar no canto externo aqui, na parte de baixo, no canto externo não, né, aqui na parte de baixo dos cílios, esse pincel aqui que ele é mais durinho. Esse é da Miss Friend, eu acho que se fala, nem tem numeração,
tá? Eu gostava muito dele até ser substituído por esse. Mas dá pra usar ele, tá? Também aqui. Mas se eu fosse indicar um, eu indicaria esse. Gosto bastante, demais desse pincel. Precisa ter um pincel assim, tá? E aí, outro pincel indispensável é o pincel chanfrado. Eu uso demais. Tem gente que usa ele até pra fazer delineado. Eu não me adaptei. Dei um tapa no microfone. Eu não me adaptei com ele, mas eu uso pra preencher a sobrancelha. Às vezes até pra depositar alguma sombra aqui embaixo, quando eu quero uma sombra mais concentrada. Que eu uso esse quando eu quero uma sombra mais esfumadinha aqui embaixo, né? Quando eu quero uma sombra mais concentrada, eu já uso ele. Eu uso pra passar delineador em gel aqui na linha d'água também. Então, é um pincel que tem muita utilidade. É um pincel chanfrado. Eu, inclusive, tenho uns 4, 5, porque no meio do atendimento, às vezes a gente não dá tempo de limpar e tal. Mas um já é o suficiente pra vocês começarem, tá? Pincel língua de gato, muito indicado. Ele é pequenininho, tá? Tem um língua de gato. Lembra do pincel de passa base? É o mesmo formato, ó. Eu tenho até em outro tamanho. Ó, tem até em outro tamanho. Mas esse pequenininho aqui é o que eu mais indicaria pra vocês obterem no momento, porque eu vou aplicar corretivo com ele. Às vezes um delineado gatinho precisa ser ajustado com um pouquinho de base, de corretivo. Às vezes aqui ao redor da boca, dá uma ajustada em um batom que ficou tortinho. Então, ele é um pincel para detalhes. Às vezes a sobrancelha também, eu vejo que eu ultrapasso demais, né? Então, eu venho com a base, com o pincelzinho de língua de gato, corrigindo. Ele é muito importante a gente ter no nosso kit. Só falta 2 pincéis, tá? Então, se acalmem aí. E aí, um pincel de batom, esse também nem tem nome. Eu sei que ele é da Macrylan, mas não tem nome. E eu gosto de pincel assim, ó. Que ele seja bem... Ele é grandinho. Eu tenho outro aqui, que não tá aqui comigo, gente. Mas eu não gosto de pincel super pontudo pra aplicar o batom. Eu gosto que ele seja assim, mais larguinho e ele fininho, tá? Ele tem que ser bem fininho pra gente poder, quando for passar batom, não borrar, tá? E aí, por último, esse aqui é um pincel da Macrylan, um pincel de precisão para delinear, é o B144, porque eu uso delineador em gel. Então, eu gosto muito de delineador em gel e gosto de pincéis assim, ó, super fininhos a ponta, para que eu consiga fazer um delineado super fino. Então, esses são os pincéis que eu indico vocês, maquiadores, terem. Olha, gente, cabe em uma mão, não precisa de muitos pincéis. Deixa eu ver quantos pincéis tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pincéis. E assim, falando de marca, é claro que existem marcas que os pincéis são mais macios, que têm uma durabilidade maior, tipo da Makeup, tipo da Sigma, nem se fala. São pincéis maravilhosos. E só que a gente tem outras marcas que são um pouco mais acessíveis em relação a preço, que também são muito boas. Vocês viram que eu tenho Macrylan, que eu tenho Sfumato, que eu tenho Levangie, que eu tenho... sei lá, tem várias marcas aqui de pincéis. Tem até pincel da China. E dá pra vocês comprarem e testarem. Não precisa, se não tiver como investir agora, e comprar a melhor marca, tá? Esses pincéis aqui, gente, me acompanham há muito tempo. Alguns são mais novos, alguns são mais velhinhos. Mas são os pincéis que eu amo utilizar, tá? E agora, chega de falar, vamos lá montar toda essa minha maquiagem aqui com esses pincéis. Primeiramente, eu vou aplicar o meu primer, esse aqui da Mari Maria. A gente tá super sujo, que tava na minha maleta aqui. Vocês já viram muito eu usar esse primer aqui, porque ele dá uma sensação de que tá tampando os poros, uma sensação bem legal. E aí eu vou tentar aplicar como se eu estivesse aplicando na cliente, né? Porque quando a gente tá falando de automaquiagem, a gente sempre coloca a mão, né? A gente usa muito os dedos. E aí eu vou tentar aplicar de como eu faço nas clientes, tá? Então eu vou pegar o primer e eu uso isso aqui só em cliente que tem poros dilatados, tá? Não é todo mundo, não. E aí, eu vou aplicar com o pincel língua de gato. Outra função do língua de gato que estamos descobrindo. Deixa eu arrumar o meu espelho aqui. Vou estar olhando um pouquinho pra baixo, mas é por causa do espelho, tá? E aí eu dou batidinhas, como se eu estivesse fazendo com que esse produto penetre na pele, sabe? Aplicar dessa forma dá um disfarce ótico de poros, assim, bem maior. Aí eu venho com a esponjinha
E faço a mesma coisa, tá? Dou mais batidinhas. Eu não sei se já vai dar pra ver na câmera, mas, gente, disfarça demais os poros. O primer está aplicado. Gente, eu não vou passar blindagem, eu não vou passar essas coisas, porque eu não vou ficar muito tempo com essa maquiagem, tá? Então não convém agora eu fazer isso. Eu vou usar duas bases para chegar no tom da minha pele, que é essa da Pausa para Feminices e essa aqui da Mary Kay, tá? Na verdade nem essa, é outra cor. Essa cor aqui. Vou usar essas duas. Essa da Pausa para Feminices, gente, nem tem numeração, eu acho. Mas é uma cor bem clarinha. E aí eu vou usar essa bege W180 da Mary Kay pra dar uma equilibrada. Que essa aqui é um pouco mais amareladinha e eu tô bem bronzeada, sabe? E aí eu sinto que precisa de uma corzinha a mais nesse rosto, pra ficar mais bonito. Se eu usar só essa mais escura, não fica bom, não. Então vou misturar as duas aqui. Vou apagar com pincel Kabuki, tá? Com aquele que eu indicaria vocês a comprarem. Então vou colocar um pouquinho aqui na minha pele. E ó, nessa região aqui, como eu tenho poros, lembra que eu falei? Eu vou fazendo movimento circular. E o restante eu vou arrastando pra baixo. Dando batidinhas e arrastadinhas. E aí, gente, com esse pincel, eu não vou fazer uma pele muito pesada, tá? Mas eu consigo deixar até um pouco mais pesada a minha pele. Porque eu posso colocar mais produto, mais carga de produto em uma única vez. Eu gosto sempre de vir aos pouquinhos assim, porque a pele fica mais bonita. Independente do pincel que eu uso, eu sempre venho com a esponjinha depois, dando batidinhas, que o acabamento dessa base fica incrível. Tá? Sempre, sempre, gente, a esponjinha pra mim é vida, eu uso muito. Eu preciso de uma cobertura um pouco maior no meu nariz, tá? Porque eu tenho umas manchinhas ali, meu nariz é bem complicado. E aí eu vou pegar o pincel língua de gato e vou vir aqui, tá? Olha a diferença, como ele dá muito mais cobertura do que o pincel Kabuki. Mas sempre voltando com quem? Com a esponjinha. E aqui na testa, gente, eu vou fazer a mesma coisa, que eu preciso de uma cobertura aqui nessas minhas manchas. Não vou usar corretivo de camuflagem, vou usar só o pincel língua de gato. Olha como ele é diferente mesmo, ele dá bastante cobertura. E o restante eu vou passar o Kabuki. Fica bem mais leve. Já passo aqui, acima do olho, deixo tudo de uma cor só. E esponjinha. Aí o restante que ficou na minha plaquinha aqui, eu vou pegar o pincel Kabuki e vou trazer aqui pro pescoço. Base aplicada, vamos para corretivos. Eu vou usar dois, eu vou usar esse da Mary Kay, que é bem na cor da minha pele, que é a cor bege claro, e esse aqui da Visela. Gente, não sei o que acontece, esse corretivo é novo, mas ele fica assim, como eu saio pra dar aula, saio pra atender, e é aqui, é no salão, ele acaba assim, saindo tudo que tá na embalagem, os pincéis também. Então eu não sei o nome, mas ele é a cor mais clarinha que tem. Número 2, achei. Primeiro eu vou pegar o pincel, o corretivo da cor da minha pele, e vou colocar na olheira. E vou vir com a esponjinha, vou espalhar. Gosto muito de corretivo líquido, prefiro muito corretivo líquido do que aquelas camuflagens. Porque eu sou da pele leve. Vou colocar um pouquinho de corretivo também aqui na testa, onde eu preciso de cobertura maior. Se tiver alguma espinha, alguma coisa, eu já colocaria, mas eu preciso de correção aqui. E agora sim eu vou vir com corretivo para iluminação, que é mais claro que o tom da minha pele. Que eu vou iluminar aqui e aqui. Vou fazer bem aquela técnica lift para dar uma levantada nos olhos, né? Vocês já sabem que o meu olho é caidinho, não gosto muito disso. E vou dar uma levantadinha na minha boca também, que é caidinha e eu não gosto. E esponjinha de novo.
Agora eu vou selar minha maquiagem com esse pozinho aqui da Visela. Ele é um pó bem acetinado, então ele não vai deixar a pele super mate. E eu vou usar uma esponjinha, pode ser qualquer coisa, esponjinha. Pode ser esponjinha normal, pode ser pincel de esfumar, qualquer coisa que vocês tiverem aí, tá? E vou colocar aqui nessa região onde eu apliquei corretivo. E um pouco na testa, porque minha testa é bem oleosa. Igual eu falei pra vocês, essa maquiagem não é pra durar horas e horas, então é só pra gravação de vídeo. Então não tem, assim, uma super preparação, super uso de produtos, tá? Só mesmo pra gente gravar o vídeo. E aí, eu vou deixar esse pó aqui agindo e vou passar o meu contorno. Então eu vou usar o pincel de contorno aquele e vou fazer meu contorno. Não sou de contorno marcado, então não vai ter nada marcado. Eu gosto sempre de primeiro aplicar ele. Ser bem levinho, tá? Eu nem ia fazer contorno hoje, mas é pra mostrar o pincel pra vocês. Depois eu vou fazendo movimento circular. Não sei, mas ultimamente eu tenho preferido maquiagem em mim sem contorno. Não sei dizer porquê. E na testa também. Passar um contorninho aqui. Aí vou passar o blush com o pincel de blush. E aí agora ficou um restinho de pó, né, que eu passei pó. Então vou pegar o pincelzão de pó e vou varrer. Nesse momento poderia pegar um pó compacto também pra ajudar a varrer, tá? Mas eu acho desnecessário. Eu gosto só de dar uma varridinha mesmo. E aí eu vou passar o iluminador. Eu vou passar com aquele pincel que eu indiquei pra vocês, só que como a minha pele já tá seca, se eu passar o iluminador aqui, vou até passar pra vocês verem, nem vai fixar. Poderia ter passado com a pele molhada, tá? Mas acabei esquecendo. E a gente também tem outros meios. Ó, vou passar o iluminador aqui, ele vai ficar muito sutil, da maneira que eu gosto, inclusive, né? Mas se eu pegar uma bruma e umedecer esse pincel, no outro lado eu já vou ter um iluminado completamente diferente. Bem mais potente, porque o pincel está molhado. Olha só, esse lado e esse lado com o pincel seco. Eu vou só intensificar esse lado para ficar os dois lados iguais. Eu vou finalizar a minha pele com uma bruma. Então, fizemos a pele com os pincéis que eu falei pra vocês, que foi o de base, o de pó, o de blush, o de contorno e o de iluminador. E usei também o língua de gato, né? Eu já vou deixar eles aqui separadinhos. Eu não vou utilizá-los mais e a gente já vai para a parte de olhos. Só que antes de eu partir para a parte dos olhos, eu vou corrigir minha sobrancelha com essa pastinha aqui da Mari Maria na cor Blonde. Ela é uma cor bem clarinha. E vou usar o pincel chanfrado, tá? Aquele que eu falei pra vocês que eu uso em vários momentos da maquiagem. Então, primeiro eu vou escovar, né, a minha sobrancelha pra ela ficar com os pelinhos no lugar. E eu vou fazer uma leve correção. Eu não gosto também de sobrancelhas muito marcadas, então eu vou fazer uma leve correção na minha sobrancelha. E aí tem um produtinho que eu gosto muito de passar depois, que esse aqui é uma máscara de sobrancelha. Essa é incolor, tem com várias cores, tá? Esse aqui é da Luisense. Eu gosto de passar porque deixa as sobrancelhas, deixa o pelinho da sobrancelha mais grosso e deixa eles no lugar. Depois ele vai dar uma secadinha, vai ficar durinho e vai ficar todos os pelinhos no lugar. Então eu gosto muito de usar esse aqui. Agora sim, vou começar a maquiar os olhos e eu vou passar corretivo
em toda a região onde eu vou aplicar sombra, porque isso vai trazer uma base e vai fixar melhor as minhas sombras. Com pincel língua de gato eu posso espalhar ou com a esponjinha também, tá? Eu gosto mais da esponjinha pela praticidade, a não ser que eu estivesse colocando corretivo aqueles em pastinha, sabe? Aí eu precisaria do auxílio de pincel língua de gato, mas como eu coloquei um corretivo líquido, só a esponjinha já serve. Agora eu vou usar aqueles pincéis, vou usar as sombras aqui, vou fazer um esfumado de marrom bem clássico, bem característico de atendimento mesmo. Então eu vou pegar um marrom bem clarinho, com aquele pincel mais gordinho de esfumar, e vou aplicar em toda essa região do meu côncavo. Vai ser uma maquiagem bem rápida, bem simples, nada de muito detalhe, só porque o intuito aqui hoje é mostrar pra vocês a função dos pincéis, tá? E eu usei em mim aquele maiorzinho porque eu tenho espaço de pálpebra fixa bem grande. Então aí eu uso o grandão em mim. E eu gosto sempre de fazer assim, gente, tanto em mim quanto no atendimento, os dois olhos simultaneamente, tá? Faz um pouquinho num, faz um pouquinho no outro. É muito mais fácil de trabalhar assim. Vou pegar o pincel um pouquinho menor, uma sombra um pouco mais escura. O pincel menor ainda, sombra mais escurinha um pouco, para fazer o cantinho aqui. É uma maquiagem bem simples, gente, mas é uma maquiagem que eu amo, 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 amo. Agora eu vou usar aquele bem pequenininho, uma sombra bem escurinha pra fazer o cantinho aqui bem de leve. Olha que lindo que já fica. E eu vou pegar o pincel língua de gato novamente, eu só vou dar uma limpadinha nele. Inclusive eu aconselho vocês a terem um limpador de pincéis, porque no meio do atendimento a gente vai precisar e a mesa tá balançando, né? Mas eu vou pegar essa sombra laranjinha aqui, ó, e vou fazer essa maquiagem toda opaca. Vou misturar com uma outra aqui mais clarinha e vou colocar no canto interno do meu olho. Poderia ser uma sombra cintilante, mas eu gosto de usar o pincel língua de gato pra isso, tá? Mais uma funçãozinha aí pro pincel língua de gato. Ó, um esfumado muito básico. Dava pra eu trabalhar muito mais sombras aqui, mas não é o intuito hoje, tá? Então eu vou fazer um mini delineado. Eu vou pegar aquele pincelzinho que eu mostrei pra vocês, o delineador em gel da Bruna Tavares. Vou fazer isso aqui só pra dar uma levantadinha no olhar mesmo. E aí eu não vou fazer bem retinho porque eu não quero. Então eu vou usar aquele pincel bem pequenininho de precisão de esfumar, pegar uma sombra preta e vou esfumar. Que é o que eu geralmente faço quando eu faço um delineado infinito. Eu uso muito esse pincel pra esfumar. Ó, gente, isso mesmo, assim, bem simples. E aí eu vou usar novamente o pincel língua de gato pra passar na linha d'água, tá? Só que eu não vou usar o delineador em gel preto, eu vou usar um delineador em gel marrom. Esse aqui é um da Elf. O meu pincelzinho língua de gato, porque eu geralmente não passo lápis na linha d'água, tá? Nem em mim, nem em cliente. Eu gosto muito de delineador em gel, porque eu acho que fixa mais, me adaptei melhor. E aí, por isso que eu uso demais o pincel chanfradinho. Vou tentar passar marrom. Se eu achar que precisa, eu vou passar o peito, tá? Mas acho que é o marrom mesmo.
E eu vou borrar um pouquinho por fora também esse delineador em gel. E depois eu vou usar aquele pincelzinho de esfumar de novo, tá? Borrei um pouquinho por fora. Vou limpar aquele pincel pequenininho, como limpador de pincéis, porque ele está sujo de preto, né? E vou pegar um marrom e vou esfumar aqui, ó. E aí, como eu não vou fazer delineado, né? Fiz só o puxadinho aqui, eu vou colocar cílio postiço, então eu vou fazer um truquezinho que eu gosto aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Que é fazer esse cantinho interno aqui, ó. De preto, pra encaixar o cílio postiço aqui. E antes de eu colocar a cílio, eu vou aplicar batom com o pincel de batom. Eu vou aplicar esse da Mary Kay, que eu sou apaixonada. É o Neve Nude. Falei que eu tô amando batom nude, né? E aí, batom, gente, é muito complicado, né? Esse batom aqui eu uso em cliente também. Então, eu raspo um pouquinho da minha plaquinha. E agora eu venho com o meu pincel e vou aplicar. E eu amo esse pincel porque eu consigo primeiro delinear minha boca. Assim, ó. E depois eu preencher a minha boca. Minha boca, a boca da cliente, né? E agora eu vou aplicar cílio postiço e já volto pra gente finalizar esse vídeo. Cílio postiços aplicados, maquiagem finalizada, igual eu falei pra vocês, é uma maquiagem que eu uso muito em atendimento. É uma maquiagem clássica, maquiagem rápida pra atendimento, maquiagem que eu uso muito. E eu fiz ela mais com o intuito de mostrar pra vocês aqui quais os pincéis que nós maquiadores mais precisamos. E se tu realmente gostou desse vídeo, se ele te ajudou, não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal se tu não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque aqui nesse canal eu te ensino a fazer com que a tua cliente ame a tua maquiagem. Não esquece também de me seguir no Instagram, que tem muita coisa legal lá também, tá? Obrigadão e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!